Negócio fechado no Vasco da Gama. Negociação causa estranheza e que causa muita repercussão nos bastidores aí de São Januário. Vamos falar aí sobre a situação de mercado da bola. Queremos abordar muito a situação da reforma do estádio de São Januário. Ontem obtivemos informações novas oriundas à situação do potencial construtivo do estádio e a gente vai falar muito sobre o jogo entre Vasco da Gama e Fluminense, jogo decisivo. Vasco, Fluminense não, Vasco e Bahia, que vai acontecer hoje, com a arbitragem polêmica, jogo decisivo para o Vasco e para o Fernando Diniz. Então, a partir de agora, mais um vídeo sem maquiagem, sem sacanagem, porque aqui você ouve o noticiário esportivo do Vasco e as respectivas opiniões sob um ponto de vista, um ângulo diferente dos demais, certo? Bom, o seguinte, vamos começar falando sobre a situação da reforma de São Januário, a situação do potencial construtivo. Pois é, ontem a gente recebeu essa informação. Eu vou colocar com fonte aqui na tela. Vamos lá. Enquanto a prefeitura não concede termo de transferência, Vasco amplia prazo de exclusividade para a compra do potencial construtivo, né? Bom, a situação é a seguinte: prazo de exclusividade venceu no último dia 15, aí com um dos empresários aí na Sodipar, e a situação é a seguinte: o dinheiro, ao contrário do que toda a imprensa falou, tá? Não foi depositado, colocaram a culpa na prefeitura, certo? Falando que a prefeitura não finalizou o termo e se extinguiu o prazo de preferência de compra. Enquanto a parte burocrática não é simplesmente concluída, o Vasco da Gama vai estender esse prazo. Coloco aqui para vocês, ó, dia 12 de dezembro. Então, vai até o dia 12 de dezembro. Ou seja, o estádio São Januário não sai agora. Agora, perguntar não ofende. Primeiro, as pessoas que falaram aí dos 500 milhões, que lacraram, falando que estava certo. Segundo, pô, agora a diretoria coloca culpa especificamente aí nesse prazo, né, nessa parte burocrática, não dá, né? Pedro Paulo, dezembro do ano passado, falou que a obra ia começar, não começou, e qual é a conclusão? Um ano aí, nada mesmo. E não sai esse ano. Bom, o seguinte, vamos falar aqui sobre Vasco da Gama e Bahia. Vasco hoje tem um jogo aí, cara, que é decisivo. Decisivo não só para o Gigante da Colina, mas também para o treinador Fernando Diniz. O Vasco e o Bahia se enfrentam às 19h30, horário de Brasília, no estádio São Januário, né? Essa partida ela é válida pela 16ª rodada do primeiro turno. É um jogo que o Vasco está pagando. E a situação é a seguinte: o Vasco tem a necessidade de vencer para respirar, sair de perto aí desse Z4. O Vasco que chega nesse confronto após um empate, de certo modo, até surpreendente no clássico contra o Flamengo, 1-1.
O Vasco que está há 130 dias sem vencer no estádio de São Januário. A última vitória do Vasco foi no dia 17 de maio. Então o Vasco está com 24 pontos, o Vasco tem que vencer. E, meu amigo, olha só que coisa, o Bahia está com 7 desfalques para esse jogo. Não vai contar com Canu, Eric, Juan Pablo, Caio Alexandre, Puga, João Paulo, Davi Duarte. Estão fora aí, né? Então, assim, cara, o Vasco vai pegar um time misto do Bahia aqui. O Bahia que tem a 7ª melhor campanha como visitante. Agora, se o Vasco não ganhar hoje, meu irmão, acabou o romantismo com o Diniz. Irmão, porque são 5 jogos sem vencer aqui no estádio São Januário. Essa é a minha opinião. E o Vasco, escaladinho, né? O Vasco aí é a provável escalação com Léo Jardim, Paulo Henrique, Carlos Cuesta, Lucas Freitas, Puma, Hugo Moura, Barros, Coutinho, Andrés Gomes, Nuno Moreira ou David e Vegete. Aí a gente passa a seguinte informação aqui para vocês, meus amigos. O Vasco da Gama tem o desfalque do Ryan, certo? O Ryan tomou o terceiro cartão amarelo no jogo contra a equipe do Flamengo. O Robert Renan também, né, é ausência confirmada devido ao protocolo de conclusão lá da CBF. Vasco que não vai poder contar também com Lucas Piton, Tietê, Thiago Mendes e o GB. Mas o menino Minete vai estar aí à disposição do Diniz, muita expectativa para a gente ver esse garoto de 16 anos aí, né, simplesmente atuando. Pois bem, agora a gente fala aqui sobre mercado da bola. E aí, a gente vai colocar para vocês aqui negócio fechado. Vasco fechou ontem esse negócio, tá? Bom, o seguinte, Matheus Ferreira se despede oficialmente do Vasco. Esse menino ele chegou aqui no Vasco e fez parte do sub-6. Jogou salão aqui no Vasco. E o Vasco vendeu esse menino por 1,5 milhão de reais ao São Paulo. 1,5 milhão. Você que está aí não gosta que eu fale dessa diretoria, mas tem que ser investigado o que está acontecendo com a base do Vasco. Um clube que está passando pelo que está passando, uma diretoria que pede um empréstimo aí de 80 milhões de reais e joga um clube numa recuperação judicial, não pode vender um jogador desse por 1,5 milhão. Mais uma prata da casa que o Vasco doa, tá? Então essa diretoria não merece nenhum respeito do torcedor do Vasco, que é de bem. Eu quero abrir aqui uma pergunta para você, você que passa pano, você que gosta dessa diretoria, que fala que o Pedro Paulo faz um bom trabalho, qual a justificativa que você me dá? Bom, paralelamente a isso, o nosso Admar Lopes trabalha aí nos bastidores, já pensando no futuro. A gente reitera a informação que o Alan Saldívia, atleta aí que já tem um pré-contrato assinado com o Vasco da Gama, tá? O jogador está se desligando do Colo-Colo, certo? Ontem a gente teve a confirmação que o Vasco acertou as bases salariais e também o tempo de contrato aí com esse atleta. Perfeito? Parabéns aí para o Admar, né? Ele não tem nada a ver com essa vagabundagem que está aí instalado no Vasco, está tentando fazer um trabalho é, de qualidade, perfeito, entregou muito aí na janela, a última, e agora o Admar traz mais esse ativo aí para o Vasco, que é o Alan Saldí, tá? Então agradeço aí pela atenção de vocês, deixa nos comentários a sua opinião.
Laureano, teu vídeo ficou pesado. Aqui a gente não tem a pegada dos outros, né? Agradeço pela sua atenção e peço a você o seguinte, para você se inscrever no nosso canal, para que a gente possa ter voz ativa no Gigante da Colina. Vasco neles e a verdade prevalecerá. Valeu!